Senhor presidente Alberto Meneguzzi, senhoras e senhores vereadores, demais componentes da mesa diretora dessa Casa Legislativa, meus cumprimentos às pessoas que se fazem presente aqui no plenário, às tantas outras que nos assistem através da TV Câmara, Canal 16, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito, pela internet, pelas redes sociais, senhor presidente, hoje facilitando o acesso e também a questão da transparência, né, de tudo que está sendo falado, tudo que está sendo feito aqui nessa casa. Eu queria fazer uma fala, neste momento, que o Brasil hoje, infelizmente, eu estava lendo uma notícia ali num site de notícias, né, dizendo que o Brasil é o número 1 no ranking da violência contra professores. E eu tenho assistido os noticiários, né, principalmente de manhã, na parte da manhã, eu gosto de me levantar cedo e já assisti as primeiras notícias. E até nem assisto depois, no meio-dia, de noite, porque vai repetir tudo que eu já assisti de manhã. Então, eu tenho assistido, tenho ficado muito triste, senhoras e senhores vereadores, que aqui no Rio Grande do Sul tem tido uma onda de violência contra os professores. Professores esses que, além de ganhar uma miséria, de ter seus salários baixos, sucateados, por vezes recebendo salário parcelado, são obrigados a conviver com aquele clima de insegurança no ambiente escolar, de medo, de agressões, tanto psicológicas, quanto fisicamente falando. Professores levando socos, chutes, pontapés, sendo agredidos pelos alunos. Olha que doçura de alunos. Olha que aluninhos meigos estes, né? Criaturinhas do bem, né? Bem educadinha pelos pais, aquela coisa toda, né? Bem educadinha pelos pais, né? Sendo agredidas pelos alunos e pelos pais. Por quê? Porque estão lá ensinando, tentando ajudar, dar uma perspectiva melhor para aquela criança, para um futuro, poder ser alguém, por tentar manter a ordem dentro da sala de aula. Por isso eles são agredidos, por darem uma nota para o aluno, que infelizmente, né, tem aluno, tem crianças, adolescentes, enfim, que não querem estudar, não gostam de estudar, e os pais não incentivam, não ajudam, né? Aí sobra tudo para o professor, para a professora. Aí vai lá, roda, né? O adolescente acaba rodando, tendo que repetir o ano. E aí o pai e a mãe se revoltam, vai lá e parte para as vias de fato com o professor. Não, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Olha, eu todo com 45 anos na paleta aqui, nunca na minha vida levantei a voz para um professor, nunca na minha vida chamei sequer um professor pelo nome. Pelo nome. Ô, Paulo, João, Antônio. Que intimidade é essa? Né? Senhora professora, senhor professor, até hoje, eu na faculdade, com 45 anos nas costas, sou bem mais velho que muitos professores, estando na condição de vereador, eu sei que, né, eu sei reconhecer que dentro da sala de aula, a maior autoridade que tem é o professor. Não chamo pelo nome. Senhora, tem uns que não gostam,
que acho que, às vezes, pensa que a gente está dizendo que eles são velhos. Não é por isso. É por respeito mesmo. E tem uns que chegam a dizer, Renato, me chama pelo nome, me chama de fulana, me chama... Não, desculpa, mas eu não consigo. Não consigo. Nunca foi assim. Não consigo. Mas eu vejo colegas meus na faculdade. Ô fulano, ô ciclano, parece que é irmão, parece que é, sabe? Parece que é filho dele. Então, olha, fico muito triste. O senhor tem alguém pediu a parte? Não. O senhor pediu declaração de líder. Tá, então... Boa parte, vereador. Então, por gentileza, vereador Edson se dispôs. Parabenizar por esse tema que Vossa Excelência traz, porque é uma preocupação constante enquanto desconstituição da sociedade. O respeito, né? Não a questão da proximidade, é o respeito. Eu lembro também, o senhor falou até, esses dias teve aqui uma sessão solene na Câmara de Vereadores, chegou uma professora que foi lá no ensino fundamental, a gente se emociona ainda, né? A respeitabilidade. Lembro quando eu tive a oportunidade, vereador, de estar secretário da Educação, nós tentamos, à época, e não conseguimos em tempo, montar uma ouvidoria docente. Porque o professor começa no início do ano, vereador Cassina, com aquele afã, assim como o aluno que é o primeiro dia de aula, o professor também. Uhum. Mas dá 3, 4 meses, o senhor vê os professores que começaram com os olhos vermelhos, marejados, cansados. Tem instrumentos que o município tentou, a CIPAVES foi uma delas, as Comissões Internas de Prevenção, Acidente e Violência Escolar, para cada vez mais disseminar a cultura da paz. E foi para o Estado também. Então, são coisas que a gente fica, que nem Vossa Excelência, oxigenando, relembrando, e pouco, efetivamente, a gente consegue fazer da forma assustadora com que os fatos e atos estão acontecendo. Né? Nós temos um caso na Comissão de Educação de uma professora que foi agredida por um pai. Quando eu estava na secretaria, também teve esse caso. Então, a própria comissão está verificando e estão vindo casos cada vez mais recorrentes. Então, vereador, desculpa tomar seu tempo, mas só para dizer que isso que o senhor está falando está vindo para a Câmara de Vereadores. Uhum. E não tem, lamentavelmente, o que fazer. O vereador Kiko mostra no jornal aqui. Então, vereador, parabenizar esse vosso expediente do dia de hoje para conscientização, para mostrar para a sociedade, aqueles que não têm a oportunidade, muitas vezes, de estar a par das notícias, o que está acontecendo com a nossa educação em todos os níveis no Brasil. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Edson. Até aqui no jornal, aqui, ó, poucos querem ser diretores. Quem é que quer assumir uma bronca dessa? Quem quer assumir uma bronca dessa? Colocar a cabeça a prêmio? Porque... Então é uma falta de respeito, sabe, por parte de alguns adolescentes, sim, e principalmente pelos pais. Principalmente pelos pais. Porque olha, sinceramente, eu assistindo esse noticiário, vendo as professoras, olha, por mais durão que a gente seja, ou tente ser, mas eu acabo até me emocionando com uma coisa dessa. Porque eu tenho uma prima que ela é professora, não aqui em Caxias, numa outra cidade. Eu vejo dedicar a vida dela toda como professora. Já deu aula não sei para quantos milhares de crianças. Né? Hoje está dando aula para os filhos e para os netos. Para 3 gerações, poxa. E essa falta de respeito com os professores... Se eu fizesse alguma coisa com um professor meu, para professor, na minha época de criança, eu tinha medo de entrar dentro de casa depois. Isso que não aconteceu, porque eu sabia o que tinha preparado para mim depois. Então, mas essa aí é a nova geração, né? A geração Y, a nova geração das crianças, dos jovens.
Para concluir, senhor presidente. A nova geração de pais, porque os pais de hoje não são como os pais de antigamente eram. Meus pais, meus tios, meus avós, que ensinavam as crianças a respeitar os professores como se fosse o pai, segundo o pai, segundo a mãe. Então, acho que a gente tem que estar atento quanto a esse respeito e dar todo o apoio possível para todos os nossos professores. De momento era isso, muito obrigado. Declaração de líder da bancada do MDB. Com a palavra, vereador Felipe Grêmio Maia.